O clímax de Egghead está chegando e a fuga do Chapéu de Palha está cada vez mais difícil. Mesmo que eles tenham os gigantes como aliados, os Gorosei se provaram ser um desafio muito além do seu nível atual. Até mesmo os pacifistas que estavam dando cobertura foram completamente eliminados em apenas um minuto. A pergunta que fica agora é: será que a verdade do mundo será revelada? Porque o deus guerreiro do meio ambiente, Marcus Mars, acaba de descobrir algo que o fez perder a respiração. E finalmente o capítulo 1112 começa de onde o último parou. Podemos ver que a marinha finalmente retomou um pouco do controle, uma vez que todos os ciborgues foram derrotados. Eu tenho pena dessa galera, mal sabem eles que serão todos executados por terem visto a verdadeira forma dos Gorosei. Falando neles, temos o famoso velho da espada cavalgando e passando a faca nos pacifistas que sobraram. Enquanto isso, ele parece bem chateado com a situação, uma vez que o Vegapunk ousou dar o controle para Bonnie. Quem já se viu uma garota de apenas 12 anos com um poder capaz de destruir países? Isso é até engraçado saindo da boca do ancião, que serve diretamente à pessoa que deu ordem de destruição de Luluzia utilizando uma arma cujo poder de fogo é muito, mas muito maior do que os pacifistas. Mesmo a Bonnie tendo 12 anos, ela é muito mais sensata e pacífica do que os Gorosei. Na sequência, vemos o grupo do Frank e da Bonnie que estão acompanhados de Kaishi e Oimo. A meta é chegar rapidamente ao navio o mais rápido possível, porém o que eles não contavam é a presença de vice-almirantes em seu caminho. Aqui, pessoal, acontece uma das cenas mais patéticas para a marinha. Como se já não bastasse tudo que vem ocorrendo nos últimos capítulos, o vice-almirante Red King se coloca na frente do grupo e diz que ninguém vai passar. Contudo, o Frank usa apenas um Strong Right e derruba o marinheiro. Só para lembrarmos, para alguém chegar ao posto de vice-almirante, significa que você pode usar Haki e ter um nível de combate decente. Porque se algo acontecer com os almirantes, é essa galera aí que tem que lidar com o problema. Pois é, dito isso, um deles acabou de ser derrotado em um hit por um ciborgue sem Haki. Calma, que fica pior. Como descobrimos lá em um ano, Haki consegue anular habilidades de Akuma no Mi. E acabamos de falar que para uma pessoa chegar ao cargo de vice-almirante, precisa saber usar essa energia. Sabendo disso, Bonnie parte para cima do Ponsky e quando toca, faz com que o marinheiro se torne uma criança e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela mete um chutaço na cara do coitado. A cena é tão hilária que eu só posso descrever isso da mesma maneira que o vice-almirante Guillotine. Uma cena brutal. Avançando, voltamos para o Labo Phase, onde a transmissão do Dr. Vegapunk está rolando. Aparentemente ainda faltam 4 minutos até que a grande verdade do mundo venha à tona. Nesse mesmo instante, Yorick e Mars acabam encontrando a sala onde a gravação aconteceu e rapidamente o Gorosei dispara uma baforada destruidora que eu só consigo descrever como ridiculamente poderosa. Se alguém tomar um dano direto disso, pessoal, pode escrever F no chat. Diante do resultado desse ataque, York se assusta e pede para que o Gorosei haja com mais cuidado, pois mesmo com aquele poderoso ataque, a transmissão não foi interrompida. York continua explicando que se fosse Stella, ela teria escondido a fonte da transmissão em um lugar seguro, o que leva ao ancião dizer que irá destruir completamente o laboratório. Eu fico perplexo de verdade, porque é incrível como a decisão primária de qualquer um desses Gorosei é a aniquilação completa do seu obstáculo. Por mais que eles sejam aqueles que controlam o mundo, eles precisam a todo tempo que as pessoas pensem por eles, provando mais uma vez esse jogo de ambiguidade que o Oda sempre traz para alguns dos personagens. Mesmo com tamanho poder, eles ainda não seriam ninguém se não fossem as raças que eles controlam. York diz que caso ele parta para a destruição, todo o Punk Record será perdido e a Power Plant da Mother Flame vai de ralo no processo. Enquanto eles discutiam sobre a situação, Mars ouve a voz de uma pequena criatura e York diz que pode ser o tal novo Dendemushi que foi inventado recentemente e é utilizado para fazer esse tipo de transmissão. Com isso, o Gorosei apenas levanta voo e vai em direção ao som. O interessante é que o Stella realmente cortou a York desse tipo de sincronização de pensamento, porque caso vocês não se lembram, é justamente para isso que o Punk Record serve. Todo dia, no final do dia, todos os clones do Vegapunk se reúnem e compartilham esse tipo de informação, mas claramente alguma delas estava bloqueada e restrita para apenas alguns dos clones. Mas não tinha como o Stella saber quem foi que o traiu, por isso ele só confiou no Shaka e no Pitágoras praticamente. Mas sério, tá explicado o porquê que o cara era um gênio. Avançando agora temos uma cena que muitos de nós, inclusive eu, tínhamos nos esquecido que esses dois estavam aqui em Egghead. Stussy e Kako estão conversando sobre o que acabaram de ver, mas ambos parecem ter certeza de que se trata de um Gorosei. Kako, pra variar, ainda está preso dentro da bola de Kairosek e questiona se o Chapéu de Palha abandonaram a Stussy, mesmo ela tendo traído o governo para ajudá-los.
Pra falar a verdade, o girafão não parece muito preocupado não, viu? Não sei se já aceitou seu destino ou se ele acha que na real é importante o suficiente pra ser salvo. Existe também a possibilidade da fé dele em Rob Lute ser tão grande que ele pensa que a qualquer momento o pardinho vai aparecer lá para ajudá-lo. Lute foi de ralo e garanto que vai demorar um pouco pra voltar a se mexer normalmente. No fim da conversa, Stussy fala que foi decisão dela ficar pra trás, pois alguém tinha que assumir a responsabilidade pra concluir um último trabalho. Trabalho esse que é explicado logo a seguir quando nos dirigimos para o grupo da Nami. Segundo Edson, desligar a barreira do Labo Phase e a fuga deles tem que acontecer ao mesmo tempo. Como a barreira só pode ser desligada diretamente da sala de controle, Stussy acabou se voluntariando para ficar para trás e fazer isso. Fica incrédula com isso. Aparentemente a navegadora criou um certo laço com a ex-agente da CP0. Laço que poucos conhecem. Na real, apenas as mulheres que fazem o Sanji sangrar pelo nariz possuem. Se bem que quase qualquer mulher consegue essa proeza. Continuando, Robin argumenta que agora sem o Vega Force para cobrir a distância que eles tinham calculado anteriormente, parece improvável que eles consigam. Uou, parece que alguém tá usando a cabecita, porque logo na sequência, Edson confirma exatamente isso. Ele afirma que o navio vai cair com uma chance de 100%. O Sop, por sua vez, fica incrédulo e diz que a preparação para um Coup de Burst está pronta. Assim que Zoro e os outros se juntarem a eles, eles vão usar esse artifício para meter a cara no mar com um super pulo. O melhor é no fim, que ele para e diz que caso pareça que o pulo não vai funcionar, ele está contando com as capacidades do cientista para fazer alguma coisa. Esse Usopp, não importa a situação, a segurança que ele passa sempre tem um limite. E esse limite, pessoal, é o seu medo. Dito isso, Edson fica maravilhado com a maneira de pensar do Atirador, pois é basicamente, se tiver vontade, acontece. Ele fala que esse é provavelmente o poder de produzir milagres. Contudo, isso não funciona, pois ele é um cientista. Ao falar essas palavras, ele nem espera e literalmente pula lá de cima, gritando que vai garantir que o Sunny chegue ao mar. Com o pensamento de que não pode morrer, o clone do Vegapunk calcula suas chances e explode no ar. E agora, o que aconteceu com ele? Bom, a única coisa que sabemos é que possivelmente ele vai conseguir, porque aparentemente todos que entram em contato com Luffy e seus amigos são mudados. A vontade de fazer algo acontecer é tão grande que não importa as adversidades, eles acabam arrumando um jeito de superá-las. Aqui vemos um caso bem poético, onde um cientista que sempre faz seus cálculos baseados na razão toma uma decisão irracional para literalmente fazer um milagre acontecer. Dito isso, eu não posso nem acusá-lo de hipocrisia e eu gostaria muito que pelo menos tanto Edson quanto a Atlas saíssem vivos dessa ilha. Continuando, vamos para a parte que a maioria de vocês estavam ansiosos para ver, a cena em que Luffy, Dory e Brogy aparecem. E que situação é essa, hein, meus amigos? Olha que eu imaginei muitas coisas para esse retorno, mas nunca me passou pela cabeça um minhocão gigante tentando sugar todo mundo para dentro da boca dele. Jupiter está mostrando mais uma de suas habilidades, impedindo com que o trio continue correndo. Contudo, ao se sentir pressionado, nosso querido Chapéu de Palha arrancou um prédio do chão e faz com que o Gorosei engula a construção completamente. Esse é o nosso querido Luffy Gear 5, sempre pensando em maneiras cômicas de lidar com as situações. Se tem um aspirador sugando tudo, o que você deve fazer? Simples, só coloca algo para tapar a passagem dele. Infelizmente, esse foi o final das forças do Luffy. Rapidamente, ele começa a assumir aquela forma velha dele, onde ele fica impossibilitado de fazer quase tudo. Ainda bem que dessa vez ele tinha os gigantes para carregá-lo. Brogy fica surpreso ao ver que o protagonista assumiu essa forma estranha e ao ouvir que o poder da comida dele acabou, rapidamente ele puxa um Hakar. Basicamente, carne de tubarão fermentada. Segundo o gigante, é uma comida de emergência em Elbaf. Só por questão de curiosidade, esse prato realmente existe e é um prato típico lá na Islândia, no nosso mundo. Aparentemente tem um cheiro e sabor muito forte que faz o Luffy chorar. E, surpreendentemente, graças a essa única carne, rapidamente o Chapéu de Palha está de volta à sua forma normal e pronto para a guerra. Porém, eu duvido muito que ele possa utilizar o Gear 5 logo de cara. A prova disso é que na cena seguinte, Luffy percebe que estão sendo perseguidos pelo Valkyrie. Ao invés de usar sua forma despertada, ele usa o Gear 3 e mete um Red Rock na cara do ancião. Só que o resultado desse ataque é inesperado. Se lembrarmos bem, foi exatamente com o Red Rock que o Luffy causou o primeiro dano no Kaido. Afinal, ele envolve seus punhos com o Haki do Rei e do armamento avançado. Pensando nisso, quando o Chapéu de Palha acerta o Valkyrie, nada acontece.
Na verdade, ele dá um grito pois sua mão começa a doer, como se uma pessoa normal tivesse batido em uma parede de ferro. Ou seja, a defesa do Gorosei Javali é mais forte do que a do Kaido, algo que nem mesmo o Haki do Luffy foi capaz de passar. Avançando mais uma vez, voltamos ao Labo Phase, onde o grupo da Nami está presenciando que algo está chegando até lá em cima. Rapidamente reconhecemos as perninhas de aranha do ancião Saturn, o que claramente o Chopper não faz ideia, pois ele está perguntando se é um caranguejo. Coitado, vai tomar um belo de um susto quando ver aquele demônio na frente dele. E aqui nós temos um grande problema, porque nem Luffy, nem Zoro, nem Sanji, nem Jinbe estão por ali para poder fazer alguma coisa, o que claramente coloca o Sop, Nami e Chopper em uma situação extremamente complicada. Não sei o que eles podem fazer para parar alguém que ninguém conseguiu ferir até agora. Por último, eu espero que o Zeus seja suficiente ao menos para paralisar o ancião por alguns segundos. Infelizmente pra gente, nós vamos ter que esperar, porque essa cena é cortada e vamos rapidamente pro grupo do Franky, onde do nada um gigante é abatido. Atrás da explosão causada, vemos uma sombra de alguém segurando uma espada. Essa pessoa é Ethan Barron V. Natsujuro, o Bakotsu. A sua presença nessa cena é tão imponente que eu realmente pedi pro meu ilustrador desenhar essa cena como thumb para o vídeo. Só que no final é mais uma situação tensa, porque aparentemente os Gorosei estão cercando o Chapéu de Palha e não há nada que eles possam fazer. Para muitos, nós temos aqui uma oportunidade de ouro, porque vai que assim, só dizendo, vamos supor que o Zoro se separa do Jinbe e acaba se perdendo por aí, dando de cara com o ancião. Na minha opinião, seria catastrófico, pois depois de ter lutado contra os Serafins e o Rob Lute, o Solador não estaria em condição de enfrentar alguém do calibre do Ethan Barron. Deixando isso de lado, vamos direto para a sala onde o Marcus Mars está. O Gorosei resolveu voltar para sua forma humana e está caminhando até o Dendemushi de vídeo. Para nossa tristeza, ele realmente encontrou o centro de transmissão do Vegapunk e ainda falta 1 minuto para a verdade ser revelada. Não é à toa que a primeira coisa que o Gorosei fala é que a sorte do tio Vega chegou ao fim. Só que, ao invés de rapidamente destruir o caracol de comunicação, algo chama sua atenção e sua expressão é pesada. Acredito que a última vez que nós vemos um ancião com essa cara foi quando o Kuma acertou um soco na cara do Saturn. Uma coisa importante de se prestar atenção é a onomatopeia presente nessa página. Ela significa algo como gobo, 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 ou seja, é um efeito sonoro para bolhas ou líquidos. Eu imagino que vocês entenderam. O que nos faz pensar o que é que atende essas condições e teria capacidade de extrair essa reação de alguém como Mars. Algumas opções me passam pela cabeça. Ou é algo dentro de um tubo de maturação, eu diria o clone de alguém poderoso, ou o robô gigante que por algum motivo faz esse som. Pra falar a verdade, eu prefiro ir com a primeira opção. Não precisa nem ser o clone de uma pessoa forte, mas sim algo que foi proibido pelo governo e que pode causar problema pros Gorosei. Felizmente, nós não vamos precisar esperar muito para ter essas questões respondidas, porque Oda Sensei voltou para ficar e semana que vem nós não temos pausa. Agora, sabendo disso, comentem o que vocês acharam da volta de One Piece e o que estão pensando que pode acontecer com os Chapéus de Palha que estão prestes a enfrentar os anciões. Ah, e sobre o que o Mars encontrou, você concorda comigo? No mais, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e eu só peço para você duas coisas. Se gostaram do vídeo, deixa o like que me ajuda pra caramba e se não for inscrito, se inscreve no canal porque assim você vai continuar acompanhando e recebendo notificação desses vídeos maravilhosos sobre o mangá, anime e teorias de One Piece que vocês só enxergam aqui nesse canal maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez, Hashira falando vazando, eu fui.